Amém? Pessoal que estava ontem, nós falamos sobre os dons do Espírito. Amém? Sobre os 9 dons do Espírito, são divididos em 3 categorias. E eu dei alguns exemplos de atuação desses dons na vida das pessoas. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, dom de curar, dom da fé, variedade de língua, interpretação de língua, enfim. Os dons do Espírito nada mais são do que ferramentas. Diga comigo, ferramenta. Toda a igreja, ferramenta. Ferramentas que o Espírito Santo de Deus deu para a igreja, para que haja a edificação, para que um possa edificar o outro através dos dons. É uma pergunta que sempre as pessoas me fazem: pastor, é possível uma única pessoa ter os 9 dons? Tem gente que pergunta isso. Não, não é possível. Às vezes a gente acaba se familiarizando com os dons, mas não significa que a gente os tem. Amém? Porque o objetivo de Deus através dos dons é fazer com que um precise do outro. Amém? Olha para esse irmão e fala assim: o objetivo dos dons é fazer com que um precise do outro. E se uma pessoa tiver Eita glória! Se uma pessoa tiver os 9 dons, essa pessoa já não precisa mais de ninguém, amém, irmãos? Ela é completa em si mesma. Então não é possível. Geralmente a pessoa tem um. Todo cristão tem pelo menos um. Diga comigo, pelo menos um. Olha para o irmão do lado e fala assim: pelo menos um você tem, vaso. Pelo menos um você tem, vaso, certeza. Pelo menos um dom você tem. Isso é certeza, amém? Mas acontece da pessoa ter 2, 3 dons, amém? Acontece. Então deixa eu dar aqui um resumo bem rápido. Nós vimos ontem sobre chamado, né? A base dos dons. Diga comigo, chamado. O que é o chamado? Chamado foi aquilo que Deus fez chamando o homem de volta. Às vezes a gente entende de forma errada, achando que chamado é aquilo que nós fazemos para Deus. Chamado não é o que você faz para Deus. Chamado é aquilo que você deixa Deus fazer em você. Amém? Vimos isso ontem claramente. Quando Adão peca, a Bíblia diz que Deus vem no jardim. E Deus vem no jardim e faz uma pergunta para o homem, chamando o homem de volta: Adão, aonde você está? Então o chamado é o chamado para nós voltarmos a Deus, voltarmos a ter relacionamento com Deus. E isso tem um nome chamado sacerdócio. Diga comigo, sacerdócio. Nós lemos o texto: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ou seja, Deus chama, mas poucas pessoas respondem a esse chamado de ter relacionamento com Ele. E esse relacionamento nada mais é do que o seu sacerdócio. Todos nós possuímos um sacerdócio. E sacerdócio é intimidade com Deus, estar ligado a Deus. E quando nós estamos ligados a Deus, eu dei até um exemplo ontem sobre a cruz. Todo mundo conhece a figura da cruz. A cruz, ela tem um vertical maior do que o horizontal. Por quê? Porque esse vertical da cruz representa a ligação do homem com Deus. Então essa ligação precisa ser maior. O horizontal da cruz é a sua vocação, aquilo que Deus confiou a você para fazer. Ok? Então quando você tem o seu sacerdócio em Deus, a sua ligação em Deus, a sua vocação, ela vai ser revelada. Amém? Vocação não é algo que você faz, vocação é revelada. Diga comigo, vocação não é algo que eu faço. Vocação é algo que foi revelado à minha vida. Amém? E tem muitas pessoas querendo exercer a sua vocação sem estabelecer o seu sacerdócio. E elas acabam exercendo essa vocação na força do braço. E é pesado demais, é terrível você fazer isso na força do seu braço. Por isso que o chamado é você voltar para Deus. Diga comigo, o chamado é para eu voltar, não para eu ir. Amém? Se você entender isso aqui, eu já vou embora feliz da vida.
porque a gente entendeu e acreditou que chamado é aquilo que nós fazemos para Deus. Não é. Chamado é aquilo que você deixa Deus fazer em você, através do sacerdócio, através do seu tempo com Deus. E quando você estabelece o seu sacerdócio, a sua ligação com Deus está em dia, isso vai revelar a sua vocação. Amém? A sua vocação você não descobre, ela é revelada. Amém? Tem muita gente, pastor, eu quero descobrir minha vocação. Vai ficar querendo, irmão. Não tem como você descobrir, porque não é algo que você descobre na força do seu braço. Isso é revelado por Deus a você, quando o seu sacerdócio, quando a sua ligação com Deus estiver em dia. Ok? Amém? Isso nós vimos ontem, amém? E aí a partir disso entra os dons do Espírito. Quando você tem o sacerdócio, você vai ter a vocação revelada. Dentro da sua vocação, você precisa dos dons do Espírito para te auxiliar na sua vocação. Seja a sua vocação qual for, seja a sua vocação eclesiástica, ok? Ou seja a sua vocação secular. Existe, pastor, vocação secular? Com toda certeza. Tem pessoas que foram vocacionadas por Deus para a política. Tem pessoas que foram vocacionadas por Deus para a área do direito, para a área da medicina, para a área militar. Existem pessoas vocacionadas em todas as áreas por Deus. Quem está entendendo? Porque criou-se uma ideia que só tem vocação, só tem ministério pessoas que estão ligadas ao altar. Ele tem que ser, nós vamos falar hoje sobre os 5 ministérios. Ou ele tem que ser um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor ou um mestre para ele ter uma vocação. Não, irmão, não é sobre isso. Vocação é aquilo que Deus te chamou para fazer sobre a terra. E tem pessoas que Deus chamou para a política, tem pessoas que Deus chamou para medicina, tem pessoas que Deus chamou para várias áreas. E dentro dessa área de vocação, que é revelada através do seu sacerdócio, você precisa dos dons do Espírito para te ajudar, para te auxiliar na sua vocação. Quem está entendendo isso diz amém. Amém? Não é somente os ministros ou os cristãos que precisam dos dons do Espírito. Todas as pessoas, para exercer a vocação que Deus deu, precisa dos dons do Espírito Santo sobre a vida dela. Em algum momento ela vai precisar do dom da fé. Em algum momento ela vai precisar de discernimento de espírito. Em algum momento ela vai precisar de palavra de sabedoria. Em algum momento ela vai precisar de palavra de conhecimento. Em algum momento ela vai precisar de dons de curar. Em algum momento ela vai precisar de dons de variedade de língua. Em algum momento, independente da vocação que você carrega, você precisa fluir nos dons espirituais. Vamos profetizar isso para o irmão que está do lado, para ele não esquecer? Amém? Deixa eu dizer algo antes. Tem gente que pergunta assim, pastor, você fica mandando a gente repetir, isso é espiritual? Não, não tem nada de espiritual nisso. É até meio chato às vezes, mas isso é muito didático, porque quando você repete, você memoriza. Amém? Então não tem nada espiritual, amém? Mas é muito didático, funciona para você lembrar. Olha para quem está do lado e fala assim, na sua vocação, você precisa aprender a fluir nos dons do Espírito Santo. Pastor, mas eu sou um vendedor de carro, eu vou precisar de dons do Espírito para quê? Para você não fazer negócio errado. Pastor, mas eu sou um médico, para que eu vou precisar dos dons do Espírito? Porque vai ter momento que a medicina acaba, e ainda assim Deus pode te usar com o dom da cura, mesmo quando a medicina acabou. Quem está entendendo diz amém. Existem várias situações, várias e várias. Amém? Então isso nós falamos ontem, vai ter a gravação, mandei para o pastor Evandro o esboço, o PDF com todas as informações, inclusive as informações que nós não tivemos tempo para poder pesquisar todas, muita referência, então não dá tempo, não deu tempo, mas está tudo ali. Eu espero que você, ele vai te mandar, eu espero que você vá atrás e procure lá cada referência, verifique se é verdade, marque, para que esse entendimento se fixe ainda mais no seu espírito, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá para a ministração de hoje. Diga comigo, dons de Cristo. Eu falei outra coisa ontem, que existem
Existem 3 categorias de dons. Quantas categorias de dons? 3. Geralmente a gente entende. Vocês estão me ouvindo bem? Para mim, eu só estou ouvindo quando volta de lá. Tá meio. Por isso que às vezes eu fico meio. Existem 3 categorias de dons. Falei ontem. A mais conhecida é os dons do Espírito. São os 9 dons do Espírito. Algumas pessoas, alguns cristãos, eles já compreendem os dons ministeriais, que são os 5 dons de Cristo. Eu vou ler o texto com você e vai mostrar que se trata de dons. E existem os dons de Deus. Amém? Diga comigo, dons de Deus. Então existem os dons de Deus, os dons do Espírito e os dons de Cristo. A gente não tinha tempo para a gente poder falar de tudo isso. Então nós falamos ontem sobre os dons do Espírito. Hoje vamos falar sobre os dons de Cristo e os dons de Deus. Nós vamos deixar para um outro momento. Ontem eu li o texto, né, que dá a base para isso, mas só para você entender. Então, existem os dons de Deus, os dons de Cristo e os dons do Espírito. Ontem, dons do Espírito. Hoje eu quero falar com você sobre os dons de Cristo. Os dons de Cristo, eles são ministeriais. Amém? Diga comigo, dons de Cristo são ministeriais. Os 5 ministérios é a maneira pela qual Deus vai tocar a terra depois do Novo Testamento. Então entenda algo. Deus, ele vai tocar a terra, e tudo que Deus for fazer a partir do Novo Testamento, o que Deus vai usar? Os 5 ministérios. Quais são os 5 ministérios? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Na igreja brasileira nós temos um problema. Na verdade isso tem se modificado nos últimos anos. Tem se restaurado cada coisa no seu devido lugar. Mas a igreja brasileira, ela criou um costume de ungir a pessoa a pastor. Às vezes o ministério da pessoa é evangelístico, mas a gente unge a pastor. Às vezes o ministério é de mestre, mas a gente unge a pastor. Às vezes o ministério é profético, mas a gente unge a pastor. Às vezes o ministério é apostólico, mas a gente unge a pastor. Então criou-se uma doutrina esquisita, onde todo mundo é pastor, mas não foi isso que Deus estabeleceu. Não foi isso que Cristo estabeleceu. E nós estamos aqui para sermos bíblicos. Amém? A minha opinião eu guardo na gaveta, a sua opinião a gente guarda ela na gaveta, e a gente fica com aquilo que a palavra de Deus diz e nos orienta. Amém? A minha teologia eu coloco ela na gaveta, a sua teologia a gente faz a mesma coisa, o meu achismo a gente deixa para lá, o seu achismo a gente deixa para lá do mesmo jeito, e a gente precisa ser bíblico. Amém, queridos? Quem está entendendo diz aleluia. Precisamos ser bíblico, e nem sempre, presta atenção aqui, pode soar como uma heresia, mas não é. Nem sempre ser bíblico é ser teológico. Nem sempre ser bíblico é ser teológico. Por quê? Teologia é um estudo de Deus. Uma pessoa pegou e estudou. Por isso existem várias linhas de teologias, várias. Tem a linha da teologia batista, tem a linha da teologia da presbiteriana, tem a linha da teologia da assembleia, tem a linha da teologia das comunidades, essas neopentecostais. Tem várias linhas de teologia. Qual é o problema delas? O problema é que é a visão que um homem teve de Deus, é algo a partir dele, ok? É a visão que ele teve de Deus. E o problema é que às vezes quando a gente vai para a Bíblia, não é bem daquela forma. Por isso eu expliquei para você. Hoje unge-se a pastor, todo mundo vai para o ministério, derrama o óleo, é pastor. Mas a Bíblia, ela diz que essa função ela é dividida em 5 ministérios. E a Bíblia vai dizer para que serve cada um dos ministérios. E a Bíblia vai posicionar cada um dos ministérios. Então nós precisamos, igual eu falei, vamos deixar a teologia de lado e vamos ser bíblicos, em nome de Jesus. Amém? Quem está animado ainda diz aleluia. Quem está junto comigo diz glória a Deus. Então, voltando agora para a gente começar. Tudo que Deus vai fazer na terra, no Velho Testamento Deus se movia através dos profetas. Diga comigo, profetas.
Mas no Velho Testamento, lá do povo dos patriarcas, Deus se movia através dos sacerdotes, porque era um movimento sacerdotal, Abraão, Moisés, Arão, enfim. Depois vem o ministério profético, e ele vem com uma veia muito forte. O que o profeta fazia? Recebia uma palavra de Deus, um direcionamento de Deus, e entregava para a nação, entregava para uma pessoa. Era dessa forma que Deus agia no Velho Testamento. Quem está entendendo diz amém. Mas quando vem o Novo Testamento, vem Jesus, a Bíblia diz que quando Jesus morre, ele vai até o inferno, e depois ele leva cativo o cativeiro. Eu vou ler o texto com vocês, e a Bíblia diz que ele dá dons aos homens. E diferente dos dons do Espírito, esses dons que Jesus dá, são dons ministeriais. Então presta atenção, da mesma maneira que tudo que Deus fez no Velho Testamento, passava pelo profético, ou passava pelo sacerdote, tudo que Deus faz no Novo Testamento, obrigatoriamente precisa passar pelos 5 ministérios. Deus não se move na terra, se não for através dos 5 ministérios. Quem está entendendo isso diz aleluia. Não existe uma outra forma de agir de Deus, que não seja os 5 ministérios. Então coloca para mim, por favor, Efésios 4:11. Você que trouxe sua Bíblia, abra aí. Cadê o Danilo? Você que está aí, Danilo? Eu te mandei um negócio, você viu? Vai dar? Eu sei que você vai fazer dar certo. Danilo eu mandei uma foto para ele agora. Falei, se vira, eu preciso dela. Põe no telão. Quem encontrou diz amém. Diz assim: e ele mesmo, está falando de Jesus aqui, tá bom? E ele mesmo deu uns para apóstolo, diga comigo, apóstolo. Toda a igreja, só esse lado falou, apóstolo. Outros para profeta. Outros para evangelista. Outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo sobre a terra. Então tudo que Deus vai fazer na terra hoje, passa pelos 5 ministérios, e eu quero explicar para você a funcionabilidade de cada um deles, para que você entenda, porque talvez você está sentado aí e você tem um chamado, um dom ministerial, amém? Talvez você tenha um dom profético, um dom apostólico, um dom pastoral, um dom evangelístico, um dom de mestre, enfim. Então eu quero que você preste atenção nessa noite. Agora imagina, Danilo, está no ponto aí a imagem? 1 minuto? Estou contando, viu? Tem que ser 1 minuto mesmo. Eu quero mostrar para você, porque são 5 ministérios, e eu quero mostrar para você um exemplo, como se fosse, cada um desses ministérios fosse representado por dedos, para que você possa entender como isso de fato opera. Então enquanto o Danilo vai colocar ali, levanta a sua mão direita, vamos na direita, né? Vamos na direita, essa aqui para mim é a direita, está invertida aí, mas é assim mesmo. Vamos na direita, amém? Fala assim comigo, apóstolo. O polegar é o apóstolo, amém? Apóstolo, o dedo indicador é o... Por quê? Porque o profeta é que aponta o dedo e fala assim, toma vergonha nessa cara e arruma essa vida torta sua, amém? O profeta é o do dedo apontado, é o do dedo apontado, irmão, amém? Então esse é o profeta. Segundo, que é o maior dedo, é o evangelista. Por quê? Porque ele vai mais longe, ele chega em lugares que os outros ministérios não vão, porque ele tem um encargo evangelístico, ele precisa chegar nas extremidades, amém? O outro dedo, que é o dedo da aliança, o dedo anelar, esse é o pastor. Diga comigo, pastor. Pastor por quê? Porque ele é o dedo da aliança, amém? E o pastor, ele tem uma aliança com a igreja, amém? E o dedo mindinho é o mestre. Por que o dedo mindinho é o mestre? Porque ele cutuca lá, não é o dedinho que você usa, irmão, para ir lá no ouvido tirar cera? Sim ou não? Não, fala a verdade. Ah, pastor, eu uso cotonete. Mentira, de vez em quando é o dedo mesmo. Você está na rua, aí você dá uma coçada assim, porque é o dedo que entra em lugares para remover sujeiras que os outros não vão,
Amém? Então dessa maneira é representado o ministério. A imagem não dá? Dá? Coloca lá a imagem para mim. Está aqui, né? Perdão. Desculpa, Danilo, eu estou meio voado. É que é tão grande esse telão que eu só vi do outro lado. Então aqui, ó, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Levanta sua mão de novo. Fecha ela. O dedão, você consegue tocar o dedo indicador com o dedão? Sim? Consegue tocar o dedo, o dedo do meio? Como é que é o nome desse dedo? É o dedo de mostrar para os outros, é coisa feia, né? Não pode. Saiu, irmão. Vai lá. Você consegue alcançar ele? Alcança, né? Sim ou não? Alcança o dedo do anel? Alcança o dedinho mindinho? Então presta atenção, o ministério apostólico é o ministério que toca os 5 ministérios. É o único ministério que tem condições, que tem fundamento para tocar o profético, o evangelístico, o pastoral e o mestre. Os outros dedos nenhum conseguem fazer isso. Então é através do apostólico, porque o apostólico ele é o fundamento. Diga comigo, o apostólico é o fundamento. Mas o que eu quero trazer para você, para que você entenda, imagina que essa mão que nós acabamos de ver é a mão de Deus com os 5 ministérios atuando sobre a terra, amém? Mas Deus tem 2 mãos, sim ou não? Então imagina que uma mão é a validação, é o ministério apostólico, profético, evangelístico, pastoral e o de mestre são os ministérios que são ordenados por Deus. São ministérios que detêm autoridade, são ministérios que detêm o reconhecimento eclesiástico, o reconhecimento da igreja para o serviço. São ministérios que fluem a partir da igreja. Mas Deus tem 2 mãos. Imagina que essa outra mão de Deus tem os mesmos ministérios, porém eles não têm o título. A pessoa cumpre a função de apóstolo, porque ele ajuda a trazer fundamento, mas ele não carrega o título de apóstolo. Quem está me entendendo diz amém. A pessoa, ela tem a função e a característica do profético, mas ela não detém o título, ela não foi ungida daquilo, ela não foi ordenada daquilo, mas ela cumpre a função daquilo dentro do corpo de Cristo. A pessoa, ela tem a função do evangelista, ele não é um evangelista, não foi ungido a isso, ele não teve o reconhecimento público disso, mas ele exerce a função exatamente de um evangelista. Da mesma maneira o pastor, da mesma maneira o mestre. Então o que eu quero que você entenda? Que dentro dessa perspectiva ministerial, os 5 dons eles vão trabalhar dessa forma. Existem as pessoas que Deus deu um encargo de liderança para elas. E essas pessoas elas detêm o direcionamento da igreja. É claro que Deus que direciona, mas como se Deus usasse esses 5 ministérios, colocando pessoas em seu devido lugar de liderança para conduzir a igreja. Mas isso não significa que dentro da igreja pessoas não exerçam essa mesma função, essa mesma funcionalidade do corpo de Cristo. Quem está me entendendo diz aleluia. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite, que como a mão de Deus está sobre a terra, atuando através dos 5 ministérios, embora Deus tenha selecionado pessoas, e entenda isso, embora Deus tenha selecionado pessoas, e deu a essas pessoas autoridade, diga comigo, autoridade. Deus deu a essas pessoas autoridade, essas pessoas detêm a autoridade de governo da igreja de Deus sobre a terra, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Porém, dentro da igreja, dentro do contexto de igreja, existem pessoas que não têm o título, mas têm a função. Diga comigo, não tem o título, mas tem a função. Eles exercem a função. E nós, como temos, a grande maioria aqui, tem entendimento de reino, presta atenção. Você consegue imaginar que Deus pode ter chamado alguém para o apostolado, ter dado a essa pessoa autoridade para o apostolado, e essa pessoa não reinar, porque ela não teve as obras necessárias para isso. Mas uma pessoa que não detém o título, e que é uma pessoa teoricamente comum dentro da igreja, e que cumpre essa função, pode chegar a reinar na eternidade, mesmo sem ter o título. Isso é algo extraordinário. Então,
para que a gente entenda, irmão, que Deus faz tudo da maneira extraordinária. Porque ninguém pode ser lesado dentro do âmbito de recompensa. Aqueles que detêm a autoridade de governo da igreja, eles terão a recompensa se fizerem aquilo que Deus ordenou que fizessem. Mas isso não significa que aquelas pessoas que não detêm dons espirituais de ministério, amém? Que não detêm dons ministeriais, não vão exercer e não vão ter recompensa. Deus pode ter te chamado, eu vou dar um exemplo aqui, Deus pode ter te chamado para o pastoreio, sem nunca você ser ungido e reconhecido um pastor, mas você cumprir essa função no meio das pessoas que você vive. Deus pode ter te chamado para você trazer fundamento como um apóstolo faz, sem nunca um óleo descer na sua cabeça e você receber essa nomenclatura, mas a sua funcionabilidade no corpo, é exatamente isso que você faz. O que nós precisamos entender como igreja, amadurecer e entender que não é o título que faz a pessoa, mas é a maneira como a pessoa opera, que leva essa pessoa a cumprir aquilo que Deus estabeleceu para a vida dela. Não é sobre títulos, amém? Não é sobre títulos, é sobre a funcionabilidade dentro do corpo de Cristo. Quem está me entendendo diz amém. Vou dar um exemplo para você. Tem gente que é evangelista, consagrado, Deus liberou a unção e derramou o óleo. Vou dar um exemplo conhecido, famoso, Billy Graham, pregou para não sei mais de quantas milhões de pessoas, rodeou o mundo pregando como um ministério evangelístico, glória a Deus, ele tinha um ministério evangelístico reconhecido. Mas existem pessoas, imagina, tem um empresário que ele tem lá 5, 6, 10 funcionários, e ele tem a funcionabilidade de evangelista, ele não tem a liderança de evangelista, ele não tem a nomenclatura do evangelista, mas como a funcionabilidade está sobre ele, ele prega para os funcionários dele. E aí ele já ganhou lá, dos 10, ele já ganhou 5, 6 pessoas para Jesus. O que ele é dentro do corpo de Cristo? Um evangelista. Ou seja, ele evangeliza mesmo sem ter o título, mesmo sem deter o título daquilo. Quem está me entendendo diz amém? Imagina um líder, vocês é célula, né? O nosso lá é GC. Imagina um líder de célula. Ele está lá toda semana reunindo com aquelas pessoas, cuidando, a pessoa não vem, na segunda-feira ele liga, manda uma mensagem, como é que está? Está tudo bem? O que essa pessoa está fazendo? Ele está pastoreando. Ele não detém talvez o título de pastor, talvez ele não foi chamado para exercer um nível de pastoreio em um âmbito maior, eclesiástico, mas dentro daquele modo de convívio, ele pastoreia as pessoas que estão ali. Quem está me entendendo diz amém? Tem pessoas que exercem a função de mestre, não com grandes revelações, com coisas simples, ajudam a edificar a vida de pessoas. Eu tenho pessoas lá dentro da igreja que eles são pessoas extraordinárias, pessoas que entendem, por exemplo, um princípio. Eu tenho pessoas lá dentro, irmão, que ele não tem um chamado de mestre, ele não tem aquela coisa de saber de tudo e tal, mas ele estabeleceu um princípio que ele domina aquele princípio. Vou dar um exemplo. Ele domina o princípio do dízimo, e todo mundo que chega perto dele, ele dá um jeito de conversar e de influenciar essas pessoas a praticarem isso. O que essa pessoa está fazendo? Qual é a função? Está fazendo a função de um mestre, trazendo clareza sobre um princípio na vida de pessoas que talvez não entendem o princípio da forma correta ainda. Entendem? Tem gente que não é apóstolo, mas exerce, mesmo que de forma anônima, a função de trazer fundamento ao corpo de Cristo. O que um apóstolo faz? Um apóstolo ordenado traz fundamento. Ele recebe uma visão de Deus e ele traz fundamento a partir dessa visão. Tem pessoas que não vai ter a nomenclatura de apóstolo, mas é exatamente isso que ele faz no convívio das pessoas que ele está convivendo. Então nós precisamos entender que a forma operante de Deus é extraordinária. Quem está me entendendo aí diz aleluia. Efésios 4:7, coloca para nós. Extraordinário. O pastor está perguntando aqui se a célula seria um dos melhores lugares. Eu vou dizer para você que é impossível você exercer tanto os 5 ministérios como os 9 dons do Espírito, se não for através dos pequenos grupos, se não for através das pequenas reuniões semanais. Porque presta atenção, deve de ter umas 150 pessoas aqui, todas estão sentadas ouvindo, uma pessoa está com o microfone.
Na célula é grupo de 8, 10 pessoas, aonde todos podem falar, aonde todos podem compartilhar, aonde todos podem fluir nos dons, tanto dons ministeriais, os cinco ministérios, como os 9 dons do Espírito. Na célula, a pessoa pode exercer a palavra de conhecimento, pode exercer a palavra de sabedoria, o dom da fé, o dom de curar, a variedade de língua. Na célula, ela pode exercer todos os dons. Por isso que a vida da igreja, ela depende da célula. Deixa eu falar algo para vocês. Eu sei que vocês têm, isso vai ser reformulado agora, intensificado, no segundo semestre. A vida da igreja, a igreja nasceu, a igreja primitiva nasceu através do ministério celular. Eu sei que isso ficou meio defasado, muita gente fazendo de forma errada, usando o princípio de forma errada, mas é igual quando eu venho falar sobre finanças, sobre dízimo, e eu digo, não é porque tem gente fazendo o princípio errado, que nós temos que deixar de ensinar o princípio, porque o certo vai ser certo, ainda que ninguém faça, e o errado vai continuar errado, ainda que todo mundo esteja fazendo. Então nós precisamos entender isso, a célula é o meio mais extraordinário, para que você possa fluir nos dons que Deus confiou sobre a sua vida. Olha para esse irmão que está ao teu lado e fala assim: a célula é um meio extraordinário e mais eficaz para você fluir nos 5 ministérios e nos 9 dons do Espírito Santo. Amém, queridos? Nós precisamos entender isso. Efésios 4:7. Irmão do céu, preciso acelerar aqui. Diz assim: e cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida de Cristo. A cada um foi dada uma medida de graça, repartida, conforme a medida de Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros, e deu dons aos homens. O que significa ele subiu? Senão que também descera às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, e outros para pastores e mestres. Então presta atenção, esse é o fundamento da igreja. A igreja, ela nasce a partir disso. O Novo Testamento, depois da morte de Jesus, ele se firma em cima disso. Paulo vem e vai trazer a doutrina correta para a igreja de Cristo. E a doutrina correta para a igreja de Cristo é exatamente essa, pautada nos 5 ministérios. Deixa eu falar aqui rapidinho sobre a funcionalidade de cada um deles. Primeiro, o apóstolo. Apóstolo é aquele que tem como missão trazer fundamento. Diga comigo, o apóstolo traz fundamento. O apóstolo é aquele que carrega uma visão. Deus deu uma visão para ele, e ele então agora vai estabelecer essa visão, porque ele tem um compromisso com Deus. Deus gerou algo no coração dele, e ele precisa manifestar aquilo que Deus estabeleceu no coração dele. A origem do nome significa enviado, mensageiro ou embaixador, e ele é chamado para representar aquele que o enviou, sempre procurando expandir o reino de Deus. Os apóstolos são os fundamentos da igreja, e é através dele que pastores e líderes são separados, preparados e treinados para as suas funções. Amém? O ministério apostólico é o fundamento da igreja. Sem o ministério apostólico não existe como a igreja ser fundamentada. Quem está me entendendo aí diz amém. Segundo ministério, profeta, é aquele que ouve e transmite aquilo que Deus está falando com a sua igreja. O profeta é aquele que ouve e transmite aquilo que Deus está falando com a igreja. Entendeu a diferença? Um detém a visão, o outro ele ouve o que Deus fala e ele transmite para a igreja dentro daquela visão que o apostolado recebeu, que o apóstolo recebeu. Seu chamado é para exortação,
consolação e edificação do corpo de Cristo através da palavra. A origem do seu nome significa aquele que expõe, por isso tem a ver com trazer uma mensagem de Deus para alertar o seu povo e dar direcionamento para a igreja. Esse é o profeta. O evangelista, o significado do seu nome é aquele que anuncia boas novas, é a pessoa que tem facilidade para criar relacionamentos, pregar o evangelho para pessoas e ganhar vidas para Jesus. Seu principal propósito é o trabalho evangelístico, no qual consegue explicar de forma fácil e clara a mensagem da cruz. Você nunca vai ver um evangelista com uma mensagem profunda, elaborada demais, cheio de grandes revelações. O evangelista é aquele que carrega uma mensagem simples. Muitas das vezes vai ter 2 ou 3 mensagens no máximo durante toda a sua vida. E simples, mas carregada de amor de Deus, carregada daquilo que Deus é. Amém? Pastor, os pastores são aqueles que cuidam das vidas que os evangelistas trazem para a igreja. São responsáveis por pastorear a igreja e ajudar as pessoas com as suas necessidades espirituais. Sua função é conduzir e proteger e alimentar as ovelhas de Cristo. Ele consegue enxergar além do que as pessoas enxergam de si mesmo. O pastor, ele enxerga além do que a pessoa enxerga de si mesmo. O pastor é aquele cara que sempre vai ter uma palavra de ânimo, de coragem, sempre vai ter um consolo, sempre vai ter uma palavra de paz e esperança, porque o objetivo dele é pastorear, é dar pasto, é dar alimento. Quem está entendendo diz amém. E o mestre é aquele que tem facilidade para estudar, entender e ensinar os textos bíblicos para as pessoas. Sua função é ser professor para os outros irmãos que precisam de alguém para lhes ensinar sobre a palavra. Geralmente gostam e possuem facilidade de ler e entender textos complexos, diferentes, enfim. Esse é o mestre, porque ele vai trazer clareza sobre alguns aspectos dentro do corpo de Cristo. Mas o que eu quero que você entenda, para a gente já caminhar para o final, é que os 5 ministérios, eles trabalham em conjunto. Deus dá visão para um apóstolo, depois um profeta é levantado para que essa visão seja proclamada. Depois vem o ministério evangelístico, que vai ganhar pessoas debaixo dessa visão que Deus deu ao apóstolo. Depois vem os pastores, que vão pastorear as pessoas que foram ganhas debaixo dessa visão pelo evangelista, que foi anunciada através do profeta e que foi trazida a visão através do apóstolo. Depois dos pastores vem o mestre, que é aquela pessoa que dentro daquela visão, ele detém o conhecimento para limpar essas pessoas. É igual pescaria, você vai lá e pesca um peixe, não tem como você desfrutar do peixe quando você acaba de pegar ele. Você precisa limpar, você precisa abrir, tirar a barrigada, você precisa tirar as escamas, se for de escama, você precisa tirar os ferrões, se for peixe de ferrão, enfim. O mestre, ele faz esse trabalho de limpar através da palavra, amém? O apóstolo, ele tem uma visão, o profeta proclama a visão que o apóstolo teve, o evangelista ganha pessoas dentro dessa visão, com essa visão, o pastoreia pessoas debaixo dessa visão, e o mestre vai ensinar pessoas a partir dessa visão. Quem está entendendo isso diz aleluia. Dessa maneira que funciona e que trabalha os 5 ministérios, amém? Para mim finalizar aqui, para a gente entrar para a parte dos finalmente, eu quero falar sobre o propósito. Por que Deus levanta? Para que Deus levanta os 5 ministérios? Vamos lá, Efésios 4:12, já está aqui, Danilo? Efésios 4:12. Diz assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Qual é o propósito dos 5 dons ministeriais? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida
da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Eu anotei aqui bem resumido algumas direções que é o propósito de Deus para os 5 ministérios. Primeiro, preparar os santos. Para que Deus estabeleceu apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre? Para preparar os santos. Olha para o irmão do lado e fala assim: para preparar você, vaso. Fala forte, fala: para preparar você, vaso. Para preparar você, santo. Para edificar o corpo de Cristo. Então, o propósito dos 5 ministérios: prepara os santos. Porque eu tenho certeza que a sua vida é muito melhor depois que você teve um pastor sobre ela, sim ou não? Vixe, que esse sim aí eu não vou acreditar não. Vou falar de novo. Eu acredito que a sua vida melhorou muito depois que você estabeleceu um pastor para cuidar de você, sim ou não? Com toda certeza. Amém? Porque é o pastor que conduz, é o pastor que te dá pasto, que te dá alimento. O propósito também é edificar o corpo de Cristo, para que haja unidade na fé. Então presta atenção, o propósito dos dons ministeriais não é para que um seja maior do que o outro se sentir menor, não, irmão. É para a capacitação dos santos, é para edificar o corpo de Cristo, é para que haja unidade na fé, não para que haja divisão, é para que haja unidade na fé, é para termos maturidade de Cristo, para que alcancemos a estatura de Cristo como filhos maduros, para que não sejamos mais meninos, e para termos firmeza de doutrina. Amém? Quando a gente fala de doutrina, às vezes a gente já fica, né, negócio de doutrina. Não, doutrina é que tudo foi deturpado, né? Doutrina que a gente às vezes acaba, fui naquela igreja fulano de tal, lá a doutrina é de não poder cortar o cabelo. Eu fui naquela igreja do fulano de tal, a doutrina lá não pode usar saia. Não, isso não é doutrina, isso é costumes. Amém? Cada um conduz o rebanho com o costume que acha que deve. Vai ter um dia do acerto de conta, e lá nesse dia cada um se resolve com Deus. Amém? Mas a doutrina é algo sadia. O apóstolo Paulo vai falar que nós deveríamos cuidar da sã doutrina. E o que é a sã doutrina? Isso que foi falado para você ontem, sobre os dons de Cristo. Sã doutrina é aquilo que você utiliza dentro do seu relacionamento com Deus e do seu relacionamento como igreja. O que está sendo dito hoje sobre os 5 ministérios: sã doutrina. Doutrina que te conduz para a verdade de Deus. Não é uma doutrina que te aprisiona, é uma doutrina que te liberta, mas não te liberta para você fazer o que você quer, te liberta para fazer o que Deus quer que você faça. Quem está entendendo aí diz amém. Porque às vezes a gente entendeu errado aquele versículo que diz: aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. E a gente já fala assim: glória a Deus, aonde o Espírito de Deus está, eu tenho liberdade. Lê o texto direito, vaso. Você leu apressado demais. Onde é que entra você no texto? Em qual momento? Em nenhum. O texto está dizendo assim, aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Liberdade para quem? Não é para você. Aonde o Espírito de Deus está, a liberdade para Ele fazer o que precisa ser feito. A gente entende que onde o Espírito de Deus está, eu tenho liberdade de me fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. Não, a igreja não perdeu a doutrina, a igreja não perdeu o direcionamento, a igreja não perdeu a seriedade, para cada um fazer do jeito que quer. Não é sobre isso. As pessoas estão bagunçando tudo o negócio. Aonde o Espírito de Deus está, Ele tem liberdade para fazer o que precisa ser feito. Aonde, se o Espírito de Deus está na sua vida, quem tem liberdade para fazer é Ele, não é você. Eu vou ter que falar de novo até você entender. Se o Espírito de Deus está na sua vida, quem tem liberdade para fazer é Ele, não você. Aleluia! Aleluia! Se o Espírito de Deus está em mim, já não sou eu que faço o que eu quero. Se o Espírito de Deus está em mim, é Ele que faz aquilo que precisa ser feito.
aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Quero que vocês coloquem de pé no seu lugar. Nós temos que dar um intervalo. Oh Jesus, daqui a pouquinho nós vamos ter a unção pastoral do... Agora? Sentado ou de pé? Em pé? O pastor Evandro está pedindo liberdade. Eu falei, rapaz, a igreja é sua, mano. Foi ensaiado? Pastor Cris estava ministrando aqui. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou ali no meu coração para fazer isso, porque eu não faria, porque eu não sei nem o que vai acontecer. Mas eu queria fazer um teatro aqui para você, para que você possa entender ali, porque você já entendeu. Mas eu quero botar isso na prática, para você sair daqui sabendo qual é dessas áreas aqui que você vai atuar. Quantos querem saber? Quantos têm dúvida ainda de qual dessa área aqui que você vai atuar? Levanta a mão. Não precisa de teatro não, pastor, todo mundo já sabe. Já sabe? Tá brincando? Não, não é possível. Você já sabe que você é apostólico, profético, mestre, evangelista, pastores. Demorei 30 anos. Eu aprendi isso mês passado, né? Mas eu vou fazer. Me dá 3 jovens aqui rapidinho. Vem 3 jovens aqui rapidinho. Você mesmo. Não sei se é o Igor, se é o outro. 3 jovens lindos. Eu ia botar uma família, mas esses 3 jovens estavam vindo do shopping de carro. Quem está dirigindo aí? Igor dirigindo. Vem dirigindo aqui. Vem, vocês estão dentro do carro. Aí, infelizmente, isso não vai acontecer em nome de Jesus, mas houve um acidente. Cai no chão. E eles ali estão com problema. Vamos colocar esse acidente nos 5 ministérios para você entender qual é o seu chamado. Se você fosse um mestre, se chegasse um mestre nesse acidente, sabe qual seria a atitude do mestre? Se você tiver essa atitude, seu chamado é para ser mestre. O mestre chegaria, olharia o acidente, olhava a freada do carro, quem passou por lá, como promoveu o acidente, ele ia arranjar a explicação do acidente. Ele iria entender quem foi culpado pelo acidente, porque o mestre é aquele que pega a palavra de Deus e tira a cera do ouvido e faz entender. Se no acidente de carro essa fosse a sua preocupação, seu chamado é para mestre. Se chegasse um pastor no acidente, primeira pessoa que chegasse fosse um pastor, ele imediatamente, ele ia correr para cima das pessoas, ele ia saber se todo mundo está bem, se tem alguém ferido, se está precisando de ajuda, ia pegar o telefone, ia ligar para a família, ia avisar, ia cobrir, ia ver se eles não estão com frio. O Igor está até morto, acorda aí para você ouvir. Você está? Pode ficar acordado aí, presta atenção, vocês estão vivos. O pastor ia providenciar todo o cuidado para que essas pessoas, ia ligar para o SAMU, ia resolver todas as formas, porque o pastor é o que cuida. Você faria isso? Se você fizer isso no acidente, o seu chamado é pastoral. Talvez você nunca vai ser o pastor de púlpito, como ele explicou, mas lá na cela você vai cuidar das pessoas. Lá no seu dia a dia você vai cuidar das pessoas. Então, se quando acontece algo assim, você quer cuidar das pessoas, Deus te chamou para o pastoral. O que predomina na sua vida é o ministério pastoral, de cuidado. Amém? Quantos estão entendendo? Talvez o acidente aconteceu e quem chegou logo depois do acidente foi um evangelista. O evangelista chegou e ele procurou, está todo mundo vivo, ele abre uma igreja ali naquele acidente. Ele faz apelo, olha, graças a Deus vocês não morreram, porque se vocês morrerem vocês iam para o inferno. Mas Jesus deu essa oportunidade para vocês. Você já entregou sua vida para Jesus e evangeliza e ganha aquele pessoal ali todo para Jesus. Se toda oportunidade que você tem, você quer falar de Jesus, seu chamado é evangelístico. Quantos estão entendendo? Diga amém. Se você chegasse num acidente, qual seria a sua primeira reação? Olhar
quem foi culpado, cuidar ou tentar ganhar aquelas vidas para Jesus, se você está se identificando com um daqueles três ali, é para isso que Deus te chamou. É nisso que você tem que investir a sua vida. Mas talvez você chegou no acidente. Você quer falar esses dois, pastor? Quer falar? Talvez você chegou no acidente, você olhou e, como profeta, sabe, vamos falar do apóstolo primeiro, né? Você chegou no acidente e a sua visão é totalmente diferente das outras. Deus te mostra ali uma oportunidade de começar até algo, de trazer luz para aquilo ali, de apontar um novo começo. Sabe, através daquilo ali, o ministério profético fala algo, Deus fala algo, porque esses dois aqui, eles estão muito relacionados no nosso dia a dia. Esse aqui, eles estão relacionados com Deus. Esses dois caras aqui, eles não andam muito na terra. Eles pisam na terra, mas a cabeça deles está no céu. Então ele recebe uma direção ali. Ele recebe uma visão ali do que aconteceu. Sabe, em cima desse acidente, ele começa algo sobrenatural na vida dele e de pessoas que estão ali. Sabe, Deus está me mostrando. O profeta chega então, o profeta fala assim: olha, Deus está me mostrando, e fala que foi isso, que Deus cobriu, e aponta algo, e direciona algo, e fala assim: olha, isso aí foi algo sobrenatural. Ele leva as coisas para o mundo espiritual, de uma forma muito diferente daqueles três lá, que cuida na hora. Mas esses dois aqui, eles levam isso aí num mundo espiritual tão alto, que eles conseguem ver ali uma visão, naquele acidente, de algo que Deus quer começar ali naquele momento. Então, eu não sei se eu fui bem claro para vocês, mas dentro desse acidente, se você se vê numa dessas 5 funções, é nessa função que Deus te chamou para você exercer seu ministério. Você não foi chamado para cantar, você não foi chamado para dançar. Tem pessoas que dizem: meu chamado é dançar. Que seu chamado é dançar, irmão? Deram o microfone para o pastor e já está pregando já de novo. Seu chamado é para ter intimidade com Deus. Todos nós somos chamados para ter intimidade com Deus. Naquilo que nós temos intimidade com Deus, Deus distribui os dons, como falou ontem. E aqui, em cima disso aqui, você vai aperfeiçoar os santos. Quando você cuida de alguém, você está aperfeiçoando o santo. Quando você ganha alguém, você está aperfeiçoando os santos. Então, nesse acidente, descubra aonde você vai atuar fora dessas 4 paredes aqui, principalmente numa cela. Pastor, me perdoa, eu não queria fazer nada disso, mas Deus pediu, foi só para dar uma palavra. Amém? Obrigado vocês. Glória a Deus. Eu quero orar com você. Extraordinária a explicação do pastor, e acredito que veio de Deus para trazer esse fechamento, esse entendimento. Amém, queridos? Eu quero orar para que esses dons que foram ministrados ontem, esses 5 dons que foi ministrado hoje, eu quero orar para que Deus libere isso sobre nós como igreja nessa noite. Amém, queridos? E eu creio na operação do Espírito Santo de forma simples. Eu creio que existem momentos que o Espírito vai te levar a ter um choro, vai te levar a cair, a prostrar. Acredito nisso. Mas acredito que existem momentos que nós recebemos de forma simples também. A evidência de que recebemos é pela fé, não é pelo arrepio, pelo sentimento, pelo choro. Amém? Então eu quero orar de forma simples com você nessa noite. E quero liberar isso sobre o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós ministramos a Tua palavra aqui nesses 2 dias. E direcionamos, Pai, aquilo que o Senhor trouxe ao nosso coração. E nós desde ontem temos orado por céus abertos nesse lugar. Pai, nós queremos clamar nesse momento para que os dons sejam ativados. Espírito Santo, eu oro agora para que os dons do Espírito, os 9 dons do Espírito, sejam liberados agora, Pai, sobre a vida do Teu povo. Pai, que comece a passar no meio de nós agora, e que o Teu Espírito comece a trazer sobre nós agora, Pai, em nome de Jesus, que você seja tocado aí onde você está, que
que você seja avivado aí onde você está, que você receba da sua porção aí no seu lugar agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dons sobrenaturais, nós oramos agora e nós chamamos a existência, nós ativamos agora no mundo espiritual, em nome de Jesus. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, dons de curar, dons da fé, dons de variedade de língua, dons de interpretação de língua, em nome de Jesus, dons de milagres, em nome de Jesus, nós declaramos agora que sejam liberados sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nós oramos agora também, Pai, os dons ministeriais. Espírito Santo, Espírito da graça, que sejam liberados sobre nós agora os dons ministeriais. Eu declaro agora, Pai, os 5 dons de Cristo sendo liberados agora sobre o teu povo, sendo liberados agora, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro vocações sendo liberadas agora. Eu declaro agora discernimento para vocações, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus, receba aí no seu lugar, feche seus olhos, receba aí no seu lugar, receba aí no seu lugar, receba aí no seu lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja avivado agora. Eu declaro que a sua vida nunca mais será a mesma. Eu declaro que você terá percepções dos dons espirituais. Eu declaro que você vai atuar e vai agir sobre influência dos dons espirituais, como uma ferramenta para o dia a dia da sua vida, como uma ferramenta para a sua célula, como uma ferramenta para a sua vida, como uma ferramenta para a sua vocação, em nome de Jesus. Receba agora, receba agora, receba agora, com seus olhos fechados. Coloque a sua mão assim na condição de receber, com seus olhos fechados. Aleluia. Espírito Santo, como uma brisa suave, como uma brisa suave, decandarabassura manas, como uma brisa suave, como uma brisa suave, vem sobre nós agora. Como uma brisa suave, toca o teu povo nesse lugar, traz convicções aos corações agora, como uma brisa suave, que vai entrando devagar e vai se estabelecendo nos corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós declaramos os céus abertos sobre esse lugar. Nós declaramos os céus abertos nesse lugar. E nós declaramos o Espírito Santo entregando dons agora. O Espírito Santo entregando dons agora. O Espírito Santo entregando dons agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ramandarabassura manas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que pode, coloque sua mão sobre o seu coração. Repete essa oração comigo, diga: Jesus, eu recebo tudo aquilo que vem da parte do Senhor para a minha vida, para o meu ministério, para a minha vocação. Espírito Santo, a partir de hoje eu vou ser sensível ao seu direcionamento, às intuições que você trará como testemunho interior no meu espírito. Fala comigo, se mova através de mim para o cumprimento do teu propósito. Eis-me aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer aleluia, você pode dizer glória a Deus, aplauda Jesus bem forte, aleluia. Ei!